Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 6 de junho, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, autor Apóstolo Paulo, parte 2. Ó Senhor Jesus. A gente espera que o Senhor tenha conseguido nos dar todo o encargo, todo o modelo do apóstolo Senhor Jesus, não só na seriedade, não só nas revelações, Senhor Jesus, mas como alguém que buscava o Senhor, alguém que buscava a sua direção, alguém que mesmo ali se sentindo sozinho, Senhor Jesus, buscava a presença de Deus e Deus pôde confortá-lo, ó Senhor Jesus, e pôde dar para ele um grande descanso, ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente ter clareza, né, de combater o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, Senhor Jesus. Hoje o nosso intuito, né, é ir até o fim, é ser arrebatados vivos, ser aqueles que estão produzindo a vontade de Deus até o fim. Nós somos trabalhadores da última hora, não vai haver alguém para a gente deixar isso depois, Senhor Jesus. A gente precisa cumprir todas as coisas e Deus está providenciando todas as coisas. A gente precisa permanecer firme ao seu lado, com o mesmo coração do apóstolo, de ser fiel a Deus, de cumprir a sua obra. A gente não pode cair no engano do inimigo e no final começar a combater um combate errado, um combate falso. Mas a gente precisa combater o bom combate até o fim, aquele que perseverar, aquele que sobreviver, né, até o fim, aquele que se manter vivo ao lado do Senhor, esse sim vai ser salvo. E é isso que o Senhor quer dar para nós, né? O galardão, o prêmio, Senhor Jesus, por a gente permanecer de maneira fiel ao lado do Senhor. Que o Senhor realmente possa conduzir o nosso coração, nossa vida, todo o nosso ser a isso, né? A nos manter do lado dele, cumprindo a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 16 ao 22. Ó Senhor Jesus. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Ó Senhor Jesus. Durante o segundo aprisionamento, Paulo estava só. Ele fora abandonado por seus cooperadores, acusado de ter causado um incêndio em Roma, juntamente com outros cristãos. Ninguém saiu em sua defesa. Provavelmente, testemunhas falsas relataram que ele havia participado ou ordenado o incêndio, não havendo testemunhas a seu favor. Todavia, Deus não o abandonou. O Senhor o revestiu de forças, para que por seu intermédio a pregação do Evangelho fosse cumprida e os gentios a ouvissem. Diante de um tribunal, em situação adversa, o Evangelho foi pregado por Paulo. Talvez até mesmo o imperador estivesse ali com seus oficiais. Naquele momento, ele foi libertado da boca do leão, ou seja, não foi condenado na primeira audiência. Isso viria a ocorrer posteriormente.
Ó Senhor Jesus. Paulo rogou a Timóteo que se apressasse e fosse vê-lo antes do inverno. Certamente, ele ansiava ver Timóteo para receber consolo. Isso revela como Paulo estava solitário em seus últimos dias. Todavia, Deus lhe providenciou um conforto. Leiamos. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Muitos cooperadores devem tê-lo abandonado por temer as algemas. Em uma época em que os cristãos eram perseguidos, corria-se o risco muito grande ao tentar visitar Paulo na prisão. Mas Onesíforo não temeu ser preso e procurou o apóstolo até encontrá-lo. Onesíforo foi uma verdadeira providência de Deus para confortar seu fiel ministro. Ó Senhor Jesus! Paulo estava sozinho e tinha em sua companhia unicamente Lucas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, o latoeiro, trabalhava com bronze. Talvez ele tenha sido um daqueles que denunciaram Paulo ao imperador Nero. Entretanto, nesse cenário desfavorável, o Senhor preparou Onesíforo para confortar o coração de Paulo. Como Deus é misericordioso, ó Senhor Jesus. Paulo reconhecia que o momento de sua partida havia chegado. Seu sangue seria derramado por libação. Ainda assim, suas declarações nos enchem de encorajamento. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus. No final, o injusto tribunal de Nero foi usado pelo Senhor para encerrar a longa e cansativa jornada de Paulo, dando-lhe o merecido descanso. Sua missão estava terminada. Paulo, porém, deixou um maravilhoso legado, as revelações dos mistérios de Deus que temos a honra de desfrutar pela palavra profética. O evangelho expandiu-se por toda a terra por meio de seu ministério. Cilícia, Galácia, Ásia, Macedônia, Acaia, Roma e até mesmo Espanha. Hoje, no Brasil, somos fruto desse ministério. O evangelho chegou até nós. Louvado seja o Senhor pela vida desse apóstolo. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, tome Paulo como seu modelo. Peça ao Senhor que lhe dê o mesmo desejo do apóstolo de viver para o evangelho. Estamos na terra para cooperar com Deus, colocando-nos à disposição do Espírito, a fim de que Ele nos use para alcançar pessoas. Temos a comportagem dinâmica, o Expolivro, o Bucafé, a rede de cuidado entre mulheres. As ferramentas são muitas. Que sejamos canais de bênção para alimentar aqueles que o Senhor nos confiar. Dessa maneira, seremos aprovados e naquele dia entraremos no reino. Esse é nosso destino. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qual é o legado do apóstolo Paulo? Ó Senhor Jesus. São as revelações dos mistérios de Deus e também o seu modelo. Senhor Jesus, alguém que até o fim, mesmo passando por tanto sofrimento, não desistiu. A gente, diante de tudo que Paulo relata, que aconteceu com ele, o livro de Atos mostra muita coisa também. Eu sempre fico me perguntando, Senhor, que firmeza, quanta clareza, o que levava esse homem a não desistir? Ó Senhor Jesus. A gente realmente tem que perceber que Deus ele tem sua vontade. E se o homem não estiver disposto a fazer a vontade de Deus, Deus fica de pés e mãos amarrados. Ele vai ter que trabalhar em outra pessoa. Isso demanda tempo. Então a gente precisa realmente agradecer ao Senhor, ser grato por todo o investimento que Ele fez conosco. Palavra, situações, coisas do dia a dia, nossa vida, Senhor. E a vida também daqueles que ficou registrada. Não só o apóstolo Paulo, mas muitos que vieram depois. A gente vê a história da igreja riquíssima. Ó Senhor Jesus. Mas ficou esse legado para nós. De realmente perceber, tem que seguir o Espírito. Se a gente não seguir o Espírito, a gente vai até seguir até um certo ponto, mas depois vai desistir, por faltar algo firme para se apoiar. Porque as coisas vão caindo, As coisas vão se desmanchando com o tempo. Mas aquilo que fica
Senhor Jesus, é ouro, prata e pedras preciosas. É a preciosidade de Cristo. E é isso que a gente precisa, daquilo que o Senhor tem investido em nós. Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: ser pessoas à disposição do Espírito para cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus. Hoje muitos querem fazer a vontade de Deus, muitos querem amar a Deus, querem conhecer a Deus, mas cada um do seu jeito. Mas o que a gente precisa realmente é estar à disposição do Espírito. É ouvir o que o Espírito quer falar. Né? Tenha ouvidos para ouvir, né, o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, o Espírito sabe fazer todas as coisas, Ele sabe conduzir, Ele vai nos conduzir na palavra, Ele vai nos conduzir à realidade dentro da palavra, e a gente precisa estar atento, né, para a gente não cair na impureza, né, e acabar seguindo outro caminho, achando que esse é o caminho do Senhor, e naquele dia, né, se surpreender, né, por não ter seguido o Senhor, mas que realmente o Senhor possa nos dar essa alegria, ó Senhor Jesus, né, ser aprovado naquele dia e entrar no reino. Senhor Jesus, isso só depende da nossa pureza de coração, da gente continuar indo diante dele. Não vamos perder tempo com outras coisas, com discussão, com razão, mas realmente vamos ir diante do Senhor. Ele sabe de tudo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com todo esse testemunho, né, que Paulo deixou para nós, a gente precisa realmente perceber isso. Né? A gente não vai viver por certo e pelo errado. Hoje, infelizmente, eu vejo muitos cristãos que abandonaram o caminho do Senhor, ou estão fazendo várias outras coisas por causa de certo e de errado. O inimigo, ele engana com isso. As pessoas olham e falam assim: olha, você está falando uma coisa e outro está falando outra coisa, mas eu estou seguindo a outra coisa e estou sendo abençoado. Olha, eu estou ganhando isso, estou ganhando aquilo. Aí começa a querer medir a palavra de Deus com bênção disso, bênção daquilo, principalmente com bênção material. Ó Senhor Jesus, quando Jesus foi tentado, né, no deserto pelo diabo, o diabo, a gente vê em Lucas, né, que dá um pouquinho mais de detalhe, né, ali do ser humano Jesus. Ele mostra que o diabo falou: olha, toda a terra é minha, e eu dou para quem eu quiser. Eu te dou tudo o que você quiser se você prostrar e me adorar. Então o inimigo, ele também pode negociar, pode dar coisas para distrair. Senhor Jesus, pode dar um monte de coisas. Né? Então a gente precisa realmente perceber qual é a fonte daquilo que eu tenho recebido. Ó Senhor Jesus, as coisas de Deus, elas vêm com paz. As coisas do inimigo, elas vêm com corrupção e sempre arrastam outras coisas atrás. Então não é questão de certo e de errado. Não é questão de, as coisas estão dando certo, isso aqui está dando errado, Senhor Jesus, mas é ver a vontade de Deus. Se a gente for olhar Paulo, né, se a gente fosse ver hoje, por exemplo, hoje tem um pregador, fulano de tal, e o nome dele é Paulo, mas olha, ele já foi apedrejado, olha, não anda com ele não, que o navio que ele anda afunda. Se ele estiver no carro, o carro capota. Se estiver no avião, o avião ou cai, ou tem que fazer um pouso forçado. Senhor Jesus. Olha, ele é acusado, brigam com ele, jogam pedra nele. Você ia querer seguir esse apóstolo? Ó Senhor Jesus, a maioria de nós não. Né? Porque ia ficar olhando o erro, ia ficar olhando situações. Estão falando dele disso, disso, daquilo. Ó Senhor Jesus, a gente não pode cair na armadilha do inimigo. Hoje tem pessoas que têm deixado de crer em Jesus por causa das coisas que o inimigo está falando de Jesus. Começa a falar mal do Senhor e as pessoas acreditam. Começa a inventar coisas. Ó Senhor Jesus, começa a falar coisas que não tem base na palavra. E muitos estão caindo nisso. Senhor Jesus. A gente viu aqui, né, que Paulo foi acusado falsamente. A gente vê que no seu primeiro aprisionamento, né, ali por volta do ano 64, ó Senhor Jesus, ele ficou ali porque foi acusado de sedição. Né? Os judeus acusavam ele de estar tentando criar uma revolta religiosa. Aí foram tentar fazer uma transferência dele, né, da cidade onde ele estava para Jerusalém, porque queriam matar ele no meio do caminho. Aí Paulo ficou sabendo e apelou para César. Aí ele teve que ser levado, né, para outro lugar. E aí não conseguiram matar ele. Aí depois, né, ele ficou em prisão domiciliar. Né, a pressão foi cedendo, não tinham do que o acusar. Os acusadores não seguiram, a intenção era só tirar Paulo dali. Ó Senhor Jesus, era atrapalhar, né? Ó Senhor Jesus, a administração de Paulo. E depois essa pressão acabou, Paulo foi solto. Mas quando chegou no ano 67, já era outra situação. Ele não foi preso pelo mesmo crime, né? Ele já estava inocentado. Mas ele foi preso porque Nero botou fogo na cidade e quis culpar cristãos, né? Aqui ele até cita o Alexandre Latoeiro, que fala que causou muitos males. Talvez Alexandre, por alguma situação, né, foi lá e acusou: olha, eu sei quem botou fogo em Roma, foi um cristão aí, um líder aí e tal, né? E aí, para tirar Paulo da jogada, mas houve um primeiro julgamento, e nesse primeiro julgamento Paulo não foi condenado.
Senhor Jesus. Né? Usaram testemunhas falsas, mas como ele me falou, né? Foi liberto da boca do leão. Não foi condenado nessa primeira. Senhor Jesus. Embora não aparecesse ninguém para defendê-lo. Ninguém para dizer, olha, o testemunho é que Paulo não estava lá. Isso é mentira. Paulo não estava em tal lugar. Ninguém apareceu. Então todos ali estavam acusando, falando, Senhor Jesus. Mas Paulo conseguiu, né? Levantar, falar a palavra, se defender. E até a gente vê no relato aqui, né, que o Senhor o assistiu, revestiu de força, para que pelo seu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E aí ele foi libertado da boca do leão. Então a gente vê aqui no irmão até fala que talvez ali tivesse o imperador, tivesse alguns oficiais e ouviram a pregação, ouviram o evangelho. Ó Senhor, mas quiseram fazer um segundo julgamento rápido, né, para poder aproveitar ainda a fúria do povo. Ó Senhor, de ver ele, Paulo recebendo a acusação, ninguém defendeu ele. Ele levanta, se defende, Senhor Jesus, né? E consegue sair. Alguns ficaram revoltados, né? Como é que aceitaram essa defesa? Todo mundo viu o que ele fez e agora ele está falando que não fez? Ó Senhor Jesus. E aí Paulo aproveitou esse momento, olha, vem rápido, traz a capa aqui, está frio, ó Senhor Jesus. E eu quero aproveitar para ter comunhão, né? Porque a preocupação dele era com as igrejas. A gente sempre vê isso, né? Paulo ia de um lugar para o outro, era apedrejado, mas levantava e ia para outra cidade pregar o evangelho. Aí a perseguição continuava. Ele ia, foi para cá, foi para lá. O navio afundava. Eu não estava preocupado se tinha tubarão. Eu estava preocupado, poxa, agora até eu ser resgatado, até eu chegar na praia, vou perder aqui um dia, 2, Senhor Jesus, vou me atrasar para poder encontrar com os irmãos. Então esse era o coração de Paulo, né, de pregar o evangelho, de ter comunhão. Mas a gente vê no final da vida dele, alguns o abandonaram, né, por causa de outras coisas, né? E outros realmente estavam na obra, né? Paulo mandou alguns para cidades e tal, para cuidar dos irmãos. E não era como hoje, né? Hoje a gente se comunica rapidinho. Antigamente demorava um tempo. Ó Senhor Jesus. E alguns abandonaram mesmo. Foram ministério próprio. Um abandonou por causa de dinheiro. O outro foi para uma cidade onde tinha irmãos ricos para sustentá-lo, né? E por aí vai. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor continuou cuidando dele, né? Ele não largou a presença de Deus. Mesmo diante disso tudo. Né? Se fosse talvez algum de nós ia falar, já fiz o que tinha que fazer, estou aqui, Deus não me ama e tal. Ele não permaneceu firme, ele estava claro, né? Ó Senhor Jesus, e ele procurava sempre fazer a vontade de Deus. E por isso ele percebeu, olha, já estou sendo oferecido por libação. A libação era uma oferta extra, né? Você derramava vinho, né? Derramava ali vinho sobre a oferta ali, que aquilo aumentava o fogo. Senhor, aquilo ali era só para ter um aroma mais agradável ao Senhor. E a libação, né, na Bíblia também sempre está ligada também ao derramamento do sangue. Senhor Jesus. Por isso que a gente vê aqui o vinho, fica o sangue de Cristo. Senhor Jesus. Paulo viu, eu já estou sendo oferecido por libação. Então estou sendo oferecido para que Cristo seja mais exaltado ainda. Né? E por meio disso, o que aconteceu com Paulo, né, muitas pessoas foram ganhas também. Muitos cristãos foram sacrificados e tal, passaram por um monte de situação, mas também muitos foram ganhos. Ó Senhor Jesus, por causa do testemunho, viram uma pessoa que até o fim, Senhor Jesus, não desistiu. Né? Alguém que tivesse um ensinamento próprio, ia largar para lá. Não, isso aqui foi eu que inventei, eu que estou seguindo essa linha aqui. Não vale a pena continuar isso aqui, eu nego, deixa para lá. Mas as pessoas viram em Paulo que realmente foi até o fim. Então, poxa, o que levou a pessoa a passar por uma situação dessa e continuar? Peraí, tem que ter alguma coisa por trás disso. Como na época que pegaram, né, ali Pedro e João, né, açoitaram eles, falaram para não pregar a respeito de Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, e eles continuaram. Aí pegaram eles de novo. Né, e aí o Senhor teve que usar alguém para levantar e falar, olha, deixa eles, porque se for algo falso, isso aí não vai durar muito. Aí deu exemplo, né, de alguém que levantou não sei quantas pessoas e depois aquilo acabou. Mas ele falou, olha, vamos levar isso de maneira séria para não ser achados lutando contra Deus. Então quando você realmente tem clareza de que é a vontade de Deus, você permanece. Senhor Jesus. A gente pode tomar o exemplo também, né, de Elias, estava sozinho, né, e tinha 400 profetas de Baal. E aí ele ali, né, meio triste e tal, Senhor, eu estou sozinho. Aí o Senhor mostra para ele, olha, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Ó Senhor Jesus. Então Deus ele prepara.
Ele sabe de tudo. Tem coisa que a gente nem imagina que esteja acontecendo, porque está fora do nosso alcance, está fora da nossa esfera de atuação. Mas o Senhor tem atuado sim. Ele se preocupa conosco, né? Ele se dá por nós em cada momento. E fica o encorajamento de Paulo: olha, eu combati o bom combate. Tem cristãos aí combatendo uns aos outros, briga de doutrina, discussão que não estão levando a lugar algum, né? Por isso que Paulo falou para Timóteo: olha, vai lá, né? Encoraja esses que estão dando ensinamento diferente, porque estão promovendo discussão e não estão promovendo o serviço de Deus na fé. Enquanto eles discutem, a fé não é cumprida, né? A palavra de Deus não é espalhada, e quem ganha com isso tudo é o inimigo. O que a gente precisa levar é o evangelho verdadeiro. Enquanto hoje muitos canais cristãos querem ficar mostrando teorias de conspiração e escândalos e tal, Senhor Jesus, pouquíssimos estão preocupados em levar, né, a pessoa de Deus, a mostrar que a gente precisa ter um viver diante do Senhor, um viver reto, limpo, puro, ó Senhor Jesus. Por isso ele falou: olha, a carreira dele estava chegando ao final, estava guardando a fé, porque ele tinha a fé, ele propagou essa fé, e ele manteve a fé, ele não mudou, Senhor Jesus, não mudou nada, nenhuma vírgula, Senhor Jesus, para poder se beneficiar. E ele viu que, olha, talvez o mundo está me castigando, mas o Senhor vai me premiar com uma coroa, e não só para mim, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Os irmãos já revelaram para nós que isso aqui é um grande encorajamento. Talvez a gente não chegue no nível de Paulo, talvez a gente não consiga fazer tantas coisas pelo Senhor, mas uma coisa a gente pode fazer: amar a vinda, fazer de tudo para apressar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber: olha, o evangelho tem que ser levado adiante, e a gente não pode ficar no nosso conceito: não, levar o evangelho, eu tenho que tirar um final de semana, ou eu tenho que sair para a rua, fazer isso e aquilo. Eu sempre encorajo os irmãos: não, você vai pregar o evangelho no seu trabalho, você vai procurar ali dar testemunho, você vai dar um testemunho de honestidade, você vai sempre citar a palavra de Deus, e as pessoas vão ver algo diferente em você, e aí vão se aproximar para ouvir a palavra, vão pedir oração, e você também pode estar atento, né? Se tem alguém ali passando por uma situação, você pode orar, você pode levar a palavra, né? O evangelho vai alcançar lugares que de maneira normal não se alcança. Senhor Jesus, tem pessoa que trabalha demais, pessoas que vivem em condomínio, não saem, e aí o evangelho vai chegar lá através de um livro, através de uma visita, ou você muda para morar ali naquele lugar ali, vai encontrar com a pessoa numa reunião de síndico. Ó Senhor Jesus, então o Senhor tem o jeito dele. A gente não pode desistir de levar a palavra. Porque não foi feito do meu jeito. Paulo tinha muita coisa para fazer, queria visitar os irmãos e tal, mas ele pensou: olha, a hora da minha partida chegou, Senhor Jesus. Então ele procurou ali trazer os mais íntimos para poder, de repente, dar as últimas orientações, ver como é que estavam as coisas. Senhor Jesus, verificar pontos que estavam claros na palavra. E hoje, da mesma forma, o Espírito está mostrando para nós: olha, o final do tempo está chegando, e a gente tem que estar firme. Por isso ele falou no finalzinho: peça ao Senhor para ter o mesmo coração do apóstolo, viver o Evangelho, né? Senhor Jesus, cooperar com Deus, se colocar à disposição do Espírito, para que o Espírito nos use para alcançar as pessoas. Hoje nós temos muitas ferramentas, graças ao Senhor, né? E hoje as ferramentas digitais e virtuais estão alcançando as pessoas, graças ao Senhor. Então o Senhor está nos alimentando, né? Para a gente ser canal de bênção também para alimentar outros, aqueles que o Senhor vai nos confiar, né? E assim a gente vai sendo aprovado para naquele dia entrar no reino. O Senhor nos escolheu, ó Senhor Jesus. A gente tem pouca força, mas Ele nos deu o nome e a palavra, ó Senhor Jesus, né? Para a gente poder de fato encerrar essa era. Ele está contando conosco, enquanto muitos aí estão apenas buscando conforto, a gente precisa buscar o descanso de Deus. A gente precisa buscar a nossa verdadeira pátria, nossa pátria celestial. A gente precisa buscar o Senhor. Então, ter um coração puro diante do Senhor vai fazer toda a diferença para a gente poder entrar no reino. A gente está aqui para ser canal, para que Deus possa cumprir sua vontade. Muitos aí têm conceitos, tem isso, tem aquilo, tem coisas muito bonitas, tem coisas muito fáceis até mesmo de aceitar. Ó Senhor Jesus, mas as coisas de Deus a gente só vai discernir espiritualmente. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, que para ele é loucura. Mas o homem espiritual, esse sim. Então o que a gente precisa fazer? Exercitar o Espírito. Cada situação a gente pode tirar algo, mas o Espírito está trazendo para nós palavra, Senhor Jesus, que realmente pode nos manter firmes. Senhor Jesus, não é só questão de conhecer, de saber citar,
de estar num grupo disso, daquilo, Senhor Jesus, mas realmente ter clareza, né, Senhor Jesus, porque vão vir perseguições, vão vir situações, às vezes a gente passa por uns problemas, a gente passa por uma saia justa, ó Senhor Jesus, mas em tudo você vai ver na mão do Senhor, você vai ver, né, do Senhor cuidando, e a gente vê, né, mesmo numa situação tão difícil, né, Paulo acusado ali de mentirosamente, Senhor, mas Deus usou isso para dar descanso para ele. Olha, Paulo, se continuar, eu continuar te usando aqui, você ainda vai passar por um monte de situações, então chega, vai descansar, meu filho, deixa outros continuarem a obra, ó Senhor Jesus. E ficou para nós esse exemplo, alguém que não desistiu, mesmo diante de situações, mesmo em face da morte, e o Senhor mostra para nós, né, em Apocalipse, que os vencedores são aqueles que não amaram a própria vida, mesmo em face da morte, né, se entregaram ao Senhor, não negaram sua vontade, não negaram o seu nome. É por causa desses modelos que a gente persevera, que a gente vai diante do Senhor e continua buscando purificar o coração, purificar todo o nosso viver para cumprir a vontade dEle. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.